uma bomba atrás da outra, pessoal. Então se prepara aí para assistir esse vídeo, porque a gente já começa com uma pesquisa da Atlas Intel falando aí que mais de 34% das pessoas acham que a ação contra o Bolsonaro, contra a trama golpista, é simplesmente enviesada pelo STF, ou seja, que não procede esse tipo de investigação e cada vez mais pessoas acreditam que Bolsonaro não tentou dar nenhum tipo de golpe, tá? Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. Já vamos ouvir aqui essa matéria da pesquisa E a Atlas Atlas Intel foi a Intel. campo, então, para saber se os brasileiros consideram as investigações e o julgamento da suposta tentativa de golpe imparciais. Vamos aos números. 55,1% acham que são completamente imparciais, 34,4% discordam Eu e acho um dizem que nível são muito baixo, completamente achando enviesadas, que são, 7,6% acham que são menos são imparciais do que enviesados, deveriam né? e 2,9% não souberam responder. Stephanie, acho que tem uma percepção aí, um reflexo de um entendimento de que o Supremo age politicamente. É por aí? Qual que é a sua leitura? Então, é uma pergunta muito interessante. Assim, o que eu acho que é interessante é a gente olhar para como isso tem desenvolvido ao longo do tempo. A gente fez uma coleta dessa mesma pergunta em março de 2025. Aqui a diferença entre as pessoas que acham que as investigações são parciais e que acham que são enviesadas é muito menor do que a diferença que a gente está vendo agora. Então, muito mais pessoas acham que agora está mais imparcial do que enviesado. Então, assim, como é que a gente interpreta isso? Já vai me contando nos Alguma comentários se você acha explicação que que é pode estar por trás imparcial disso esse é que em julgamento do março a gente Bolsonaro. teve, o Bolsonaro se tornou réu, houve o Supremo Tribunal, o STF aceitou a acusação em relação ao Bolsonaro. Então, isso foi um exemplo aí de um momento onde teve um embate, assim, um certo embate entre o Bolsonaro e essa imagem do Alexandre de Moraes. E agora, o que mudou de lá para cá? Em junho, a gente teve agora os interrogatórios, nos quais o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes tiveram uma interação muito mais leve, sem confronto, e até teve humor. O Bolsonaro fez piadas aí com o ministro do STF e até pediu desculpas em um momento. Então, o que isso... E o Alexandre de Moraes também pareceu um pouco mais amigável, podemos dizer. Então, isso pode ter ajudado aí a montar uma percepção de que, na verdade, o processo não está sendo parcial, ou está sendo menos parcial do que era em março. Então, e eu também acho relevante fazer uma conexão com uma outra pergunta que a Atlas Intel tem feito ao longo dos meses, que é se os brasileiros acham que o Bolsonaro estava sim planejando um ato golpista em 2022. A gente vê que desde novembro de 2024, a gente vê que esses números estão convergendo um pouco. Então, o número de pessoas que acha que ele estava assim com esse plano diminuiu e o número que acha que ele não estava com esse plano menos pessoas aumentou. acham que ele estava querendo Então, dar um a gente golpe. vê aqui que os brasileiros estão menos convictos de que ele, de fato, estava com esse plano. E, assim, intuitivamente, você pode até pensar que, com o aumento de pessoas achando que está mais imparcial, a gente também deveria esperar que tenha um aumento de pessoas achando que o Bolsonaro também estava envolvido nesses planos. Mas não é o que a gente observa. Então, uma explicação potencial para isso seria que essas avaliações melhores para o Bolsonaro não necessariamente decorrem do processo de interrogação em si, mas são relacionadas a outra coisa. O que essa outra coisa pode ser? Pode ser o que está acontecendo agora com o governo atual. Sim, então, popularidade, né? Exatamente. Sim, desaprovação alta. Teve toda essa questão do INSS, problemas mais salientes, talvez, que estão diminuindo a relevância do Bolsonaro e toda essa questão e críticas negativas em relação a ele. Sim. Pessoal, tanto escândalo aí no governo Lula, que o julgamento do golpe fica até em segundo plano, é o que está falando essa analista aqui. Me conta nos comentários o que você acha. Próxima notícia aqui, pessoal, é do governo Lula, que já está
respirando por aparelhos na UTI. Um assessor vira casaca de Lula, pessoal, falou em entrevista que o clima é de apatia, com derrotas no Congresso, ou seja, o governo Lula já acabou, pessoal. Só falta alguns dias até ele passar o posto, mas o governo já acabou e o resultado são 4 anos de mais atraso para o Brasil. Exatamente isso. A sensação geral é de busca de rumo, como se o governo estivesse procurando uma bala de prata para dar uma virada, afirmou servidor que não quis se identificar, pessoal. Então, em condição de anonimato, um assessor do Lula, com assento no Palácio Planalto, afirmou que as derrotas da gestão na Câmara de Deputados e no Senado Federal deixaram um clima de apatia nos bastidores de Brasília. A informação é do blogueiro Lauro Jardim, da Globo. Aqui há um clima de apatia com as derrotas recentes no Congresso, disse o assessor. A sensação geral é de busca de rumo, como se o governo estivesse procurando uma bala de prata para dar uma virada, coisa que não acontecerá, pessoal. Nos últimos dias, o cenário político em Brasília evidenciou a tensão crescente entre o governo federal e o Congresso Nacional, com diversas votações que resultaram em reveses para o Executivo. O descontentamento de deputados e senadores ganhou força, principalmente em razão da demora na liberação de emendas e a condução de interesse do governo Lula. Tem uma base parlamentar sólida, né, pessoal? O que acontece é que o governo não consegue passar projetos de aumento de impostos, que é o que eles mais querem, né? Então, recentemente, os parlamentares apoiaram a tramitação urgente de um projeto para suspender o aumento do IOF, que é uma derrubada aí de vetos presidenciais, né? Então a gente vê o governo Lula sofrendo demais, inclusive com a base interna. E a insatisfação aumentou ainda mais depois que o Executivo liberou apenas 5 milhões de reais de um total de 50 bi de reais em emendas previstas para 25. E a situação, pelo que falam aqui, tende ainda a se agravar, já que o PP e União Brasil planejam reavaliar a sua presença no governo, ou seja, estão devolvendo ministérios, pessoal. Acontece que o governo Lula está altamente radioativo e impopular. Então, todo mundo que está nesse governo, pessoal, vai sofrer muito ao tentar se reeleger ou ao tentar cargos nas próximas eleições. E já prevendo isso, muitas pessoas e partidos estão já desembarcando desse governo enquanto dá tempo, embora eu acho que já não dê mais tempo, tá? Então, entre as derrotas sofridas pelo Executivo nesta semana, destaca-se a aprovação do regime de urgência para análise do projeto que suspende o reajuste do IOF. Me conta nos comentários, pessoal, o que você acha desse Lula 3 aí, que segundo aqui um artigo do Adalberto Piotto, né, Lula 3 já acabou, mas precisa terminar, seja por impeachment, por incompetência, seja pelo tempo, né, que chegou de entregar o governo já em 2026, né, o que acontecer antes, espero que seja o impeachment para acabar de vez com essa história, pessoal, porque o Brasil já perdeu muito tempo com governos de esquerda que não levam o Brasil para lugar algum. Me conta nos comentários o que você acha, aproveita para se inscrever no canal, habilitar o sininho. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!